E para continuar, nós vamos falar hoje do segundo mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus. E depois Jesus disse, e amar o próximo como a ti mesmo. Então hoje nós vamos falar sobre isso, como nos amar uns aos outros. Como amar o próximo como a mim mesmo. Vamos começar por ler o nosso versículo base, que está em Mateus 22, do versículo 36 ao 40. Então houve alguém que se chegou perto de Jesus e disse assim, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Senhor Deus, obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada porque tu tens falado connosco através dela. E hoje não vai ser diferente, Senhor. Nos submetemos a ti, Senhor. Queremos, Senhor, que tu hoje vais transformar as nossas vidas, falar aos nossos corações, Senhor. Nós queremos aprender mais e mais de ti, Senhor. Principalmente, Senhor, nós queremos te amar mais. E através desse grande amor, nós queremos amar aos outros também, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Abre os nossos ouvidos, unge o nosso coração, Pai. Que a tua palavra possa fazer fruto em nós, Senhor. Que a tua palavra possa trazer transformação na nossa vida, Pai. Usa-me, Senhor, para trazer aquilo que tu queres que eu diga, Senhor. Em nome de Jesus, toma conta, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A evidência do nosso amor por Deus é a obediência à sua palavra. Como nós vimos a semana passada, quem ama a Deus, obedece. Se tu não obedeces, não amas a Deus. Foi o que Jesus disse. Aquele que me obedece é aquele que me ama. Quem me ama, obedece aos meus mandamentos. Então nós temos que nos analisar diariamente. Como é que eu estou a viver a minha vida? Eu estou a obedecer àquilo que Deus quer que eu seja, que eu faça. Eu estou a seguir os caminhos de Deus. Eu estou a fazer os seus mandamentos. Ou eu estou a fazer a minha vontade. Eu estou a fazer aquilo que eu quero. Eu estou a ir atrás daquilo que eu desejo e mais nada. Essa é a diferença entre aquele que realmente crê em Deus e aquele que só acredita que Ele existe. Porque há uma grande diferença. A Bíblia diz que os demónios, eles creem e eles tremem. Mas eles creem, mas é um crer que Ele existe. Assim como há milhares, milhões de pessoas que elas creem que Deus existe. Nós já fomos assim. Eu fui assim. Eu queria que havia um Deus. Eu sabia que havia um Deus. Eu nunca duvidei da existência de Deus. Mas eu não acreditava de maneira a que esse crer mudasse a minha vida. Não basta nós somente cremos. Nós temos que ter ações que condizem com aquilo que nós queremos. Quando o saber aqui desce para o nosso coração, transforma a nossa vida e transforma aquilo que nós fazemos. Então, se nós dizemos que amamos a Deus, nós temos que obedecer à sua palavra. Amar está conectado com obedecer. Não há outra maneira de fazer as coisas. Não dá para nós amarmos a Deus à nossa maneira, servirmos a Deus à nossa maneira, estar em casa e fazer as coisas à nossa maneira. Deus, Ele deixou-nos instruções suficientes para todas as áreas da nossa vida, para que nós possamos viver aquilo que Ele quer que a gente viva. Ele nos vai falando connosco, Ele nos vai direcionando. Quando você lê a Bíblia, Ele fala consigo. Quando você vem à igreja, Ele fala consigo. Quando você fala com alguém, fala consigo. E depois a obediência parte de si. Ou você faz ou não faz. E o segundo maior mandamento que Deus nos dá é que Ele nos manda amar uns aos outros. E não tem um mas. É amar o próximo como a ti mesmo. E o próximo é a pessoa que está aí próxima de si. Esse é o próximo. É aquele que está a passar pela rua.
Esse é o seu próximo. E não diz para amar se ele for bonzinho, se ele o amar de volta, se ele fizer isto ou se ele fizer aquilo. Aquilo que Jesus fez na cruz, vocês já repararam que a cruz é um pau assim e um pau assim. Este na vertical fala daquilo que Jesus fez em relação ao nosso relacionamento entre o homem e Deus. De Jesus, ele através do seu sangue, ele abriu um caminho para o Pai. Nós hoje temos livres acesso por causa daquilo que Jesus fez na cruz. Nós podemos entrar confiantemente no trono da graça. Nós podemos entrar e falar com Deus através de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus. Quando nós realmente queremos, não quando nós nos entregamos, quando nós o obedecemos, quando nós nascemos de novo, nós temos total acesso ao Pai. O pau vertical fala do nosso relacionamento uns com os outros. Não só Jesus veio restaurar o nosso relacionamento com o Pai, ele veio quebrar toda a divisão que havia. Em primeiro lugar, ele veio quebrar a divisão entre os judeus e os gentios. Ele disse, não somente para os judeus veio a salvação, mas para todo o mundo. Todo o mundo. Porque antigamente os judeus eram somente o povo escolhido de Deus e não havia mais ninguém. E então ele veio quebrar essa divisão. E ele veio quebrar toda a divisão económica, social, de língua, de cor, tudo. Porque ele disse, todos aqueles que creem são meus filhos. Se nós somos seus filhos, nós somos irmãos e irmãs. Nós somos filhos do mesmo Pai. O nosso sangue corre o sangue de Jesus. É o mesmo sangue. Quando nós celebramos a Santa Ceia, nós estamos a dizer o quê? Este é o corpo de Cristo e nós fazemos parte desse corpo. Nós somos irmãos e irmãs. Nós devemos estar unidos. E então, a parte vertical fala do nosso relacionamento uns com os outros. E é tão importante. Horizontal. Eu disse vertical. A parte horizontal fala do nosso relacionamento uns com os outros. Deus não só nos dá acesso a Ele, como Pai, Ele nos dá uma família quando nós nos convertemos. De irmãos e irmãs em Cristo. Então, por que é que devemos de amar uns aos outros? Em primeiro lugar, porque é mandamento de Deus. 1 João 4, 7 e 8 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Havia uma musiquinha de crianças, alguém conhece, com este versículo? Dani conhece. Queres cantar, filha? É muito boa para vocês ensinarem e para vocês aprenderem também, que é precisamente este versículo. Amados, vamos amar uns aos outros. Eu não vou cantar. O amor é de Deus e todo o que ama conhece a Deus. Mas se nós não amamos, nós não conhecemos a Deus. Porque Deus é amor. Então, amar uns aos outros faz parte de amar a Deus. 1 João 4, 19 e 21 diz assim: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Não existe um cristianismo só você e Deus. Não existe. Não existe um cristianismo em que a pessoa possa ficar em casa e eu vou só adorar a Deus aqui no meu canto. Não existe. Cristianismo é relacionamento uns com os outros. Jesus não vem buscar a Paula, não vem buscar a Betânia, não vem buscar a Shirley, não vem buscar uma pessoa. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar o seu corpo. Nós fazemos parte de um corpo. Nós somos templo do Espírito Santo, mas o templo de Deus somos nós, pedras vivas, que juntos formamos o templo. Pedras vivas, como Pedro disse.
Nós temos que fazer parte do corpo. Para fazermos parte do corpo, nós temos que pertencer a uma igreja. A um pedacinho do corpo. A qualquer lugar onde você se junta com alguém. Você não pode dizer que é cristão sem ter relacionamento com as outras pessoas. Porque é através desse relacionamento que você vai crescer. É através do relacionamento que você vai servir, vai conhecer os seus dons, vai ser usado por Deus para desenvolver esses dons. Nós temos que ter relacionamento. Nós também precisamos de amar uns aos outros, porque é a maneira como amamos os outros que leva as pessoas a reconhecer que nós somos discípulos de Jesus. João 13:35 diz assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Pensa um pouco nisso. Este versículo é tão importante e nós conhecemos este versículo e nós não pensamos muito neste versículo. A evidência que nós somos seguidores de Jesus para os outros lá fora não vai ser com o alto nós cantamos, não vai ser se batemos palmas muito alto, não vai ser se nós até falamos com muita sabedoria, não vai ser se até existir milagres. Isso não é a evidência. A evidência que somos seguidores de Jesus vai ser a maneira como nós amamos uns aos outros. A maneira como nós nos tratamos. Essa vai ser o ponto-chave das pessoas dizerem assim: eu quero seguir aquele Jesus. Eu quero fazer parte daquela família. Eu quero ser amado da maneira como eles se amam. Nós não estamos a viver esta realidade como igreja ainda. Mas eu creio que Deus vai trazer uma mudança. Eu creio. A maneira como nós nos vamos amar nesta igreja, e essa é a minha oração e tem sido a minha oração durante esta semana, a maneira como nós vamos nos amar vai ser tão evidente, mas tão evidente que as pessoas lá fora elas vão vir. Elas vão nos ver na rua e a maneira como nós vamos nos tratar, a maneira como nós servimos, a maneira como nós amamos, vai ser de tal maneira evidente que elas vão querer aquilo que nós temos. Amém? Amém? É evidência que nós somos seguidores de Jesus. Então, como é que nós devemos de amar uns aos outros? Como? Nós já vimos que nós temos que nos amar. Mas como? Porque às vezes é difícil. É difícil. João 15, 12 e 13 diz assim: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Jesus aqui ele diz duas coisas. Em primeiro lugar, vocês estão a ver o meu exemplo? Vocês estão a ver a maneira como eu vos amei? Como eu passei tempo com vocês? Como eu vos servi? Como eu lavei os vossos pés? Esta é a maneira que eu quero que vocês sirvam os outros. E depois ele diz assim: o maior amor que vocês podem ter é dar a vida pelo seu irmão. Jesus aqui ele não estava a dizer que nós temos que morrer pelos nossos irmãos. Mas dar a vida pelo nosso irmão quer dizer colocar as necessidades do meu irmão acima das minhas. Dar honra, a Bíblia diz para nós considerarmos os outros melhor do que nós. Não quer dizer que a gente seja menos do que os outros, não. Quer simplesmente dizer que eu vou ver as necessidades do meu irmão primeiro que eu vou ver as minhas. Eu vou servir ao meu irmão e não interessa o que ele me fizer. A maneira como nós amamos deve ser a maneira como Jesus nos amou. Como ele se sacrificou. Como ele respondia às afrontas. Quando ele foi para a cruz, quando cuspiam na cara, ele não respondia. Quando lhe batiam, ele não fazia nada. Quando lhe faziam acusações, ele se calou. Esse é o exemplo de Jesus. Esse é o exemplo de Jesus. Quando nos fazem alguma coisa,
Como é que nós respondemos? Essa é a evidência que nós amamos ou não amamos. Quando alguém nos acusa de alguma coisa, quando alguém nos magoa, onde é que você vai? O que é que você faz? Nós temos que amar da maneira como Jesus nos amou. Você quer saber como é que Jesus nos amou? Leia os Evangelhos. Veja o seu exemplo. E acima de tudo, olha para a cruz. Essa é a maneira como Ele nos amou. Nós devemos de morrer para nós próprios, para viver uma vida que agrada a Deus. Amar a Deus e amar as pessoas. Aceitar as pessoas, ajudar, tomar conta delas, estar aberto a desenvolver relacionamentos, não se fechar no seu próprio canto. Isso nos leva a crescer como cristãos. Mas às vezes isto não é fácil. É uma coisa que eu li quando eu estava a preparar isso e ficou comigo. Porque é assim, você sabe qual é a maior frustração da nossa vida em relação a relacionamentos? Sabe o que é que nos deixa frustrados? É que nós, os relacionamentos, muitas vezes as nossas expectativas não são alcançadas. Pensa um pouquinho nisso. Nós temos a expectativa que alguém seja desta maneira. Nós temos uma expectativa que a pessoa vai fazer isto. E quando a pessoa não faz, nós ficamos frustrados. Nós ficamos magoados, nós ficamos tristes. Nós pensamos que a pessoa está assim, mas afinal a pessoa não está assim. Ela está mais em baixo. Então a maior frustração em relacionamento são expectativas que não são alcançadas. Então, será que a gente deve de baixar as nossas expectativas? Eu acho que não. Eu acho que não. Mas sabem o que é que nós devemos começar a fazer? Nós devemos crescer em maturidade emocional, de maneira a poder não ficar frustrado com aquilo que as pessoas nos fazem. Nós continuarmos à espera de coisas boas das pessoas. Nós continuarmos a acreditar nas pessoas. Diz que o amor, ele tudo pode, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o tipo de amor de Deus. Jesus, ele esperava sempre o melhor dos seus discípulos. Ele dava sempre mais e mais chance aos seus discípulos. Eles caíam, ele levantava. Eles diziam coisas que não tinham nada a ver, ele os corrigia em amor. E ele nunca os mandava embora, ele continuava com eles. Ele sempre esperava o melhor das pessoas. Muitas vezes o problema não está nas pessoas, está em nós. Nós é que nos frustramos, nós é que nos magoamos facilmente. Nós é que ficamos irados com muita facilidade. Nós temos que começar a perdoar mais. Nós temos que começar a aceitar as nossas diferenças como algo de bom e não algo que nos divide. Nós temos que começar a lidar melhor com aquilo que nos acontece. Não há pecado maior, pior, do que o orgulho. Pensar que nós somos melhor do que as outras pessoas. Pensar que nós somos mais santos do que o meu irmão. Pensar que eu faço e o meu irmão não faz. Cada um tem as suas lutas. Ninguém sabe o que é que está-se a passar com essa pessoa. Ninguém sabe o porquê dela ter reagido daquela maneira. Você não sabe o que é que ela passou durante a semana. Talvez quando ela der uma resposta ríspida, ou não fizer aquilo que você queria que ela fizesse, que tal chegar perto dela e falar com amor, está tudo bem. Ou dar um abraço. Ou dar um pão de queijo. Qualquer coisa. Amar. O que é que você faz quando a pessoa lhe faz alguma coisa? Você vai e posta no Facebook?
Ou vai para o ouvido de alguém contar, ela fez-me isto, ele fez-me aquilo. Os homens não fazem isso, as mulheres é que falam. Vai para o ouvido da amiga, da vizinha. Ou você vai para os pés de Deus? Essa é a atitude. Quando o magoam, vá para os pés de Deus. Deixe Ele limpar o seu coração. Ele é o nosso juiz. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso Pai. Você quer mais? Ele é tudo. E às vezes Ele quer mudar a nossa vida e não a vida daquela pessoa. Ele está a usar aquela pessoa para tocar em áreas da nossa vida que precisam de ser mudadas. Agradeça por pessoas difíceis na sua vida, porque isso vai você crescer mais em Cristo. Isso vai ajudar você a crescer mais. Isso vai ajudar a levar você perto de Jesus mais. De ser mais como Jesus, se você tiver a atitude correta. Encorajar e não criticar. É muito fácil criticar. Toda a gente gosta muito de criticar. Dar palpites. Eu acho isto, eu acho aquilo. Não devia ser assim, você não fez bem. Você devia fazer isto. É tão fácil. Que tal, em vez de criticar, você encorajar? Mesmo que talvez você não ache que esteja muito bem, mas eu acho que a pessoa pode fazer melhor. O maior exemplo da Bíblia era Barnabé. Não sei se vocês todos conhecem quem era Barnabé. Barnabé, ele era um discípulo e ele foi o discipulador de Paulo. Foi graças a ele que Paulo foi o apóstolo que foi. Foi graças a ele que Paulo foi o evangelista que foi. Barnabé foi aquele que pegou na mão de Paulo e não largou. Levou-o para Antioquia e esteve lá com ele. Depois eles os dois começaram a fazer viagens missionárias. Se vocês lerem em Atos, vocês vão ver. E Barnabé quer dizer encorajador. O nome dele foi trocado para Barnabé. Porquê? Eu creio que ele era daquele tipo de pessoas que só chegava perto das pessoas e dizia: eu sei que tu vais conseguir. Eu sei que tu vais fazer. Deus tem um grande plano para a tua vida. Tu vais ser um grande evangelista. Tu vais ser um grande profeta. Não desistas, continua. Não ligues ao que os outros dizem, não ligues ao que aconteceu. Vai em frente. Deus vai te ajudar. Fale, encoraje, seja um Barnabé na vida das pessoas. Ama as pessoas. Ama as pessoas. Não é fácil, mas elas precisam do seu amor. E se você ama a Deus, você deve amar os outros. E deixes Deus ser o juiz no seu caso. Muitas vezes eu já fiz isso. Estes últimos 6 anos, meu Deus, já passámos por tanta coisa. Já houve pessoas que se levantaram contra nós e nós permanecemos calados. Já houve alturas em que pessoas disseram coisas sobre a nossa vida e eu fui para os pés do Senhor. Tu és o meu advogado. Tu és o meu juiz. Tu vais interceder por nós. Eu continuo aqui. Eu sei do meu chamado. Eu sei o que Deus me mandou fazer. Esta igreja está aqui e vai continuar. Porque Deus começou e Ele não vai parar. Muitas vezes, quantas vezes nós já pensámos em desistir? Quantas vezes? Mas aquilo que mantém aceso no meu coração é que eu tenho um chamado. E Deus vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele me chamou para aqui. Ele me falou audivelmente que eu vinha para aqui. Porque senão eu não tinha vindo. E até Ele me chamar novamente para outro lugar, eu vou continuar aqui. Às vezes eu falho. Às vezes eu não faço como eu devia de fazer. É verdade. Eu tenho falhado muito. Muito. Mas eu também sei que eu tenho um Deus que me perdoa. Eu sei que eu tenho um Deus que me ama. Eu sei que eu tenho um Deus que está comigo. E eu sei os planos que Deus tem para esta igreja. Eu gostaria que vocês também crescem.
E realmente nós unidos começássemos a buscar, e Deus tem tanta coisa para fazer. Eu creio que muito em breve todos estes lugares vão estar cheios. Amém. Obrigada, Andressa. Andressa crê comigo. Eu creio. Aquelas cadeiras ali empilhadas, elas já não vão estar porque a gente vai precisar. Eu creio que Deus vai pessoas entrarem sem saber porquê. Não só esta igreja aqui. Eu oro por todas as igrejas aqui em Roscommon. Todas as igrejas, porque nós não temos competição. Nós todos trabalhamos para o reino. Todos trabalhamos para o reino, todos trabalhamos para o mesmo Deus. Nós temos métodos diferentes, mas a mensagem é a mesma. Nunca confunda método com mensagem. Mensagem é o Evangelho de Jesus. E esse não pode ser mudado. Métodos são diferentes. É por isso que há várias igrejas. Porque nós fazemos as coisas de maneira diferente. Não é uma melhor do que a outra. São métodos diferentes. Porquê? Porque Deus quer alcançar pessoas diferentes. Que vão se sentir aqui mais em casa do que noutro lugar. Que vão gostar mais de fazer as coisas desta maneira do que de outra. Mas Deus, Ele vai fazer. Deus, Ele vai fazer. Eu creio. Eu creio. Isto não estava programado. Glória a Deus. Deus está a falar. 1 João 4, 11 e 12 diz assim: Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Aperfeiçoado. Deus nos quer aperfeiçoar. Ele quer nos transformar, Ele nos quer fazer à imagem de Jesus. Ele quer que a gente se possa amar mais. Ele quer que a gente possa nos ajudar a servir. Ele quer formar uma igreja forte e unida. Onde há união, tem a bênção do Senhor. Amém. Onde há união, há a bênção do Senhor. Se há desunião, então não pode haver bênção. Desunião quer dizer que não há união. Há 2 pessoas a puxar para cada lado. Ou 3. E não pode. Não pode. Vamos realmente buscar, em primeiro lugar, mais em Deus, porque sem Deus, sem a sua capacitação, é impossível nós amarmos. Impossível. Se não for Deus a nos capacitar todos os dias, buscar de Deus todos os dias, Deus enche-me, Deus enche-me. Para quê? Para que nós possamos dar. Deus nos dá, Deus nos enche para nós darmos. Deus nos capacita para nós usarmos. Deus nos dá os dons para nós servirmos a igreja. É por isso que Ele nos dá os dons e nos capacita. Jesus, Ele diz assim que qualquer coisa que a gente faça a um destes pequeninos, Ele não estava a falar de crianças, Ele estava a falar dos pequeninos, dos novos da fé, daqueles que ainda não conhecem bem, daqueles que ainda estão com lutas, daqueles que ainda precisam de mais alguma coisa. Quem fizer a um desses pequeninos está-me a fazer a mim. Está-me a fazer a mim. Quando você faz alguma coisa. E para terminar, eu só quero dizer isto. Não espere recompensa. Se você receber a recompensa dos homens, você já não vai receber a recompensa de Deus. Faça no escuro. Faça, diz que o que der a sua mão direita não saiba à esquerda. O que você fizer para alguém, não ponha-se a divulgar para toda a gente. Faça e não espere que a pessoa diga obrigado. Ame sem esperar que essa pessoa o ame de volta. Você já tem o amor necessário de Deus. Não precisa da aprovação dos homens. Você já tem a aprovação de Deus. Sirva sem esperar que a pessoa o sirva de volta. Aceite mesmo que a pessoa não o aceite. Esse é o Evangelho de Jesus. Este é o Evangelho verdadeiro de Jesus. Amar uns aos outros como Ele nos amou.
Amar uns aos outros como nós amamos a nós próprios. O bem que nós queremos para nós próprios é aquilo que eu vou fazer ao outro. Então vamos continuar a nos amar. Vamos continuar a perdoar. Vamos continuar a servir. Vamos continuar a matar a nossa carne, o nosso ego, o nosso eu. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós temos as mesmas lutas, umas diferentes das outras. Nós temos os mesmos problemas, diferentes, mas ao mesmo tempo são iguais. Mas ao mesmo tempo nós temos o mesmo Pai. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos. E como família nós temos que ser unidos. Como família nós temos que caminhar unidos. Como família nós nos devemos apoiar e nós devemos servir uns aos outros. Amém? Vamos nos levantar. Gostaria que você desse a mão ao seu irmão. Vamos orar uns pelos outros. Não fique sozinho. Gostava que fizessem bem. Glória a Deus. Amém. Esse é o seu próximo. Neste momento, esse é o seu próximo. Então, ore por ele. Abençoe a sua vida. Realmente procure conhecer a pessoa que está ao seu lado. E se alguma coisa durante a semana ele precisar, que você tenha a oportunidade de fazer e servir essa pessoa. Graças te damos, Senhor, pelo teu corpo, a igreja, Senhor. Senhor, nesta hora, Pai, eu coloco este pedaço do teu corpo, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Nós somos o teu corpo. Nós somos unidos através do teu Espírito Santo, Senhor, derramado nos nossos corações. Pai, eu peço agora, Senhor, que tu venhas nos unir a cada dia mais e mais, Senhor. Pai Santo, que o teu amor seja derramado agora numa porção dobrada, Senhor. Transborda o teu amor nas nossas vidas, Senhor. Vem fazer morada em nós, Senhor. Vem fazer morada em nós, Senhor. Pai Santo, que nós não procuremos as nossas próprias vontades, mas fazer a tua vontade, Senhor. Nós queremos amar o meu irmão. Nós queremos amar a minha irmã. Da mesma maneira como nós amamos a nós próprios, Senhor. Pai Santo, une-nos, Senhor. Um só propósito, um só coração. Uma só missão, Senhor, de pregar o Evangelho. Quebra toda a barreira agora, em nome de Jesus, Pai. Quebra toda a barreira, Senhor. Senhor, quebra, Senhor, tudo aquilo que se tem levantado contra esta igreja, Pai. Quebra, Senhor, toda a palavra que foi proferida, Senhor. Quebra, Senhor, toda a crítica, Senhor. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que a tua unção, Senhor, de amor, que a tua unção, Senhor, esteja sobre nós, Pai. Sobre a tua igreja, Senhor. Nós nos queremos amar a cada dia mais e mais. A cada dia mais e mais, Senhor. Ser um verdadeiro corpo que funciona plenamente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós hoje sentimos, a semana passada, de servir a Santa Ceia. Não é normal nós servirmos a Santa Ceia durante um mês. Mas eu queria, porque realmente a ceia é símbolo do corpo e do sangue de Cristo. A ceia deve ser tomada em união, em família. Quando Paulo, e normalmente nós lemos a carta de 1 Coríntios que Paulo escreveu, no capítulo 11, e antes dele começar a dar as instruções, há um versículo que diz assim, no versículo 19, diz assim, a começar no versículo 18, diz assim: em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio.
Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos qual dentre vocês são aprovados. Nós temos uma ideia muito romantizada da primeira igreja, de quando começou e que eram milagres e maravilhas a acontecer e os apóstolos iam e oravam e pessoas se levantavam dos leitos e havia uma unção tremenda. Mas sabem uma coisa? Dentro dessa igreja maravilhosa, que se espalhou de uma forma maravilhosa e tremenda, havia problemas entre as pessoas. Havia. Não é só de agora. Nós somos os únicos que às vezes temos divergências. Não somos os únicos que às vezes discutimos, que não concordamos. E aqui Paulo, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz: eu acredito que haja divergências, porque se houver, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. O que é que Paulo queria dizer com isso? Qual dentre vocês é que está realmente a amar? Qual dentre vocês é que está a ser aprovado por Deus, tendo a maneira correta de fazer as coisas? Quando vocês se unem para tomar a ceia, depois ele fala que uns comiam e outros não comiam, não esperavam uns pelos outros. Nós hoje celebramos a ceia de uma maneira muito diferente da maneira como eles celebravam. A Santa Ceia que eles celebravam era um jantar completo, em que eles dividiam o pão. Lembrem-se que na altura as pessoas passavam fome. Elas não tinham comida suficiente. Muitos tinham muito, mas outros não tinham nada. E então a Santa Ceia era uma maneira de trazer toda a gente para juntos. Eles se reuniam como igreja. Para quê? Para partilharem. Então falava de comunhão. Falava de comunhão. E Paulo ele estava a dizer: vocês devem de compartilhar. Vocês, pode haver divergências como vocês, mas aquele que está aprovado, aquele que me conhece, aquele que me ama, esse vai ser aprovado porque vai ter a atitude correta. E depois ele fala sobre o pão e o vinho. O pão simbolizando o corpo de Cristo, que foi dado por todos os nós. O corpo de Cristo hoje somos nós, a igreja. Somos nós. Cada pedacinho deste pão que nós vamos tomar, quando nós o tomamos e o meu irmão o toma, quer dizer que nós fazemos parte do mesmo corpo. Nós estamos unidos. Então não pode haver divisões. Hoje nós vamos estar a tomar o pão e a beber o cálice. Mas eu quero que você não só faça isso renovando a sua aliança com Jesus, porque Paulo falava para que nós fazermos isso até que Ele venha, com essa expectativa que Ele vai vir. Ele está perto, renovando e sabendo que estes são os símbolos que nos dão a vida eterna. Mas eu também quero que você olhe para dentro do seu coração. E se houver aqui alguém que você precise de pedir perdão ou reconciliar, que você faça isso. Se Deus trouxer alguém ao seu coração, por muito pequeno que seja, uma palavra dita, um mal entendido, algo que você acha que ainda está uma barreira, quebre essa barreira. Vá ter com essa pessoa, partilhe o seu pão. E mesmo que não haja nada, eu quero que você vá ter com o seu irmão, partilhe o seu pão. Os hebraicos, eles tinham esse costume. Jesus, ele não deixou somente este costume porque ele inventou isto, não. Os judeus, eles já faziam isto, eles já partiam o pão. Quando alguém queria reconciliar com alguém, ou mesmo só renovar a sua aliança com alguém, ele chegava-se perto de alguém, ele pegava num pedaço de pão, ele colocava na boca do seu irmão. E este gesto queria dizer: tu és meu irmão, eu darei a minha vida por ti. Eu te honro, eu te amo. E se alguma coisa há entre nós, eu te perdoo. Eles reconciliavam através do pão.
Então, mesmo que não haja nada, mesmo que esteja tudo bem, mas que você queira reconciliar, queira renovar a sua aliança, renova a sua aliança com os seus irmãos e suas irmãs esta noite. Nós vamos ser uma igreja forte. Nós vamos ser uma igreja unida. Nós vamos ser uma igreja que se ama uns aos outros. Obrigada. Amém. Amém. Eu creio. Nós temos que crer.